Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre o que é resistência à insulina e como eu faço para saber se eu tenho resistência à insulina ou não. Bom, para você entender melhor o que é resistência à insulina, eu vou primeiro explicar um pouquinho o que é esse hormônio chamado insulina, quando ele é secretado e quais as alterações que acontecem no corpo de uma pessoa que tem resistência à insulina. Bom, explicando primeiramente como é que seria o funcionamento de uma pessoa normal, ou seja, que é completamente sensível à insulina, é o seguinte: quando eu como carboidrato, esse carboidrato pode vir da fonte que for, pode ser tapioca, batata, fruta, pão, seja integral ou branco, tá certo? Ou mesmo açúcar. Então, no momento em que eu consumo esse carboidrato, ele vai chegar lá no meu intestino, vai ser totalmente digerido e absorvido, e no momento que eu absorvo, eu aumento a minha glicemia, a minha glicose no sangue. Então, independente do tipo de carboidrato que eu consuma, no final das contas, tudo vai se refletir no aumento da minha glicose sanguínea. Então, no momento em que minha glicemia sobe, automaticamente o meu pâncreas recebe um alerta do corpo dizendo: pâncreas, hora de liberar insulina. E ele vai lá e libera, secreta esse hormônio muito importante chamado insulina, que tem uma função muito importante no nosso corpo, que é se ligar à célula e abrir uma portinha na célula para o que está lá no endotélio vascular, na minha corrente sanguínea de glicose acima do normal, para que isso entre na célula e cumpra alguma função. Então, comi carboidrato, absorvi esse carboidrato, minha glicemia aumentou, meu pâncreas libera insulina, minha insulina vai lá, se liga na minha célula, seja célula hepática, célula muscular, abre uma portinha e essa glicose que estava alta no sangue, ela entra na célula e a glicose volta ao normal. Esse é o papel da insulina, fazer com que a nossa glicemia esteja sempre dentro do padrão de normalidade. Sabe aquele padrão de normalidade lá do exame de sangue de 70 a 100? É isso que a insulina quer, manter sempre a glicemia nesse valor. O que acontece com o corpo de uma pessoa que tem resistência à insulina? Eu como carboidrato, chega lá no meu intestino, ele é completamente digerido e absorvido, minha glicemia aumenta, meu pâncreas libera insulina, mas essa insulina não consegue ter ação. Então ela se liga na célula e não consegue ser efetiva, não consegue abrir uma portinha. Consequentemente, essa glicose que está lá alta no sangue, ela tem dificuldade para baixar. E aí o meu pâncreas começa: ué, eu não liberei insulina, por que a glicose ainda está alta? Libera mais insulina. E aí começa a liberar um monte de insulina, seu pâncreas começa lá a se esforçar e trabalhar muito mais do que o pâncreas de uma pessoa normal para liberar um monte de insulina, para que essa insulina, esse monte de insulina consiga finalmente abrir essa portinha na célula para que a glicose entre. Consequentemente, o pâncreas de uma pessoa que tem resistência à insulina é um pâncreas que está trabalhando muito mais. E como eu identifico isso? Assim, e só até para complementar. Então, seu pâncreas trabalha muito mais, você tem essa dificuldade natural de retirar esse excesso de glicose do sangue, né, da circulação para dentro da célula. Consequentemente, a longo prazo, o que é que pode acontecer? Eu posso vir a ficar diabético. Gente, o que é um diabético? Uma pessoa que dosa ali a glicemia e a glicemia está sempre elevada, né? A glicemia está acima do normal. Então, um diabético nada mais é do que uma pessoa que tem resistência à insulina crônica, que ela já vem há anos com a resistência à insulina muito importante. E é por isso que é importante a gente saber identificar quando a gente está ou não resistente à insulina, porque não tem sintoma nenhum. Então, como é que eu identifico isso? No exame de sangue. Então, o objetivo é que você peça qual é o padrão ouro para avaliar a resistência à insulina. É fazer aquela tal da curva glicêmica e insulinêmica. É aquele exame super chato que você vai para o laboratório, fica ingerindo lá aquele xarope ruim, bem açucarado, e eles ficam dosando ao longo do tempo a sua glicemia e a sua insulina também. Isso é o padrão ouro, tá certo? Mas tem uma maneira mais fácil que essa, que eu não precise passar por esse exame tão chato assim? Tem. Dá pra gente dosar a glicemia de jejum, a insulina de jejum e a hemoglobina glicada. Mas principalmente a glicemia de jejum e a insulina de jejum, esses dois parâmetros a gente coloca num cálculozinho chamado índice de Roma. E esse índice de Roma dá uma noção pra gente se a pessoa tem ou não tem resistência à insulina. Ainda não tem um consenso muito fechado de qual é o ponto de corte ideal desse índice de Roma não, tá? A partir de que ponto de corte a pessoa seria considerada ou não resistente à insulina. Mas a maioria dos autores fala aí em 2,5 a 2,7. Ou seja, se eu tenho um índice de Roma, que é um cálculo que eu faço com base na minha glicemia de jejum e insulina de jejum, que eu doso normalmente ali no exame de sangue, estando em jejum, tranquilo. Então, com base nesse cálculo, se o meu índice de Roma está acima de 2,5 ou 2,7, eu já sei que eu
tenho resistência à insulina. Mas independente disso, claro, e quem vai dar esse diagnóstico, gente, não é a gente não, tá? Nem eu como nutricionista e nem você como leigo. Quem vai dar esse diagnóstico é o médico. Quem vai dar esse diagnóstico, gente, não é a gente não, tá? Nem eu como nutricionista e nem você como leigo. Quem vai dar esse diagnóstico é o médico. Sempre quem diagnostica é o médico. Então, no momento em que o médico olha os seus exames, combina esse resultado do exame com a sua situação, com circunferência abdominal, com seu histórico de excesso de peso, com seu histórico familiar, ele pode fechar esse quadro de resistência à insulina. E aí, bom, tem diversas estratégias que a gente pode utilizar para que você consiga sair do quadro de resistência à insulina. Porque sim, o quadro de resistência à insulina é algo que você pode estar hoje e pode não ter mais daqui a 3 meses. Basta que você entre com as estratégias nutricionais corretas. Então a gente sabe que hoje tem medicamentos que podem influenciar positivamente na melhora da sensibilidade à insulina, mas sem dúvida nenhuma a alimentação é o ponto número 1 para que você consiga sair da resistência à insulina, já que o que provavelmente causou a sua resistência à insulina foi uma alimentação inadequada, foi um exagero, principalmente nas fontes de carboidrato ao longo do tempo, que acabou fazendo com que você engordasse. No momento em que a gente aumenta a nossa quantidade de gordura no corpo, naturalmente a própria célula de gordura já produz um monte de substância pró-inflamatória que ajuda a piorar o quadro de resistência à insulina. Então vira uma grande bola de neve. Mas a gente sabe que a causa lá da base geralmente é um erro na alimentação. Então, para isso a gente pode entrar com uma boa estratégia de baixa redução de carboidratos na alimentação e uma resistência à insulina que a gente tem hoje, a gente pode não apresentar mais daqui a 3 meses. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, se você gosta do meu conteúdo aqui, se inscreve aqui no meu canal, deixa um comentário, deixa um joinha aqui no vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, até breve!